Olá pessoal, tudo bem? A gente vai comentar um pouquinho a prova de delegado de polícia do Estado do Rio de Janeiro, a prova específica, mas eu queria dizer para vocês que o padrão de resposta que foi apresentado pela banca examinadora está de acordo com a doutrina, de acordo com a jurisprudência. Então, a meu ver, não existe aqui uma crítica em termos de equívoco ou de erro que eventualmente tenha sido cometido pela banca. Então, me parece que aqui as respostas estão muito razoáveis, o padrão de respostas está muito razoável em relação àquilo que a gente tem sendo adotado, né, pela nossa doutrina e pela nossa jurisprudência, ok? Então, a gente vai fazer um comentário seguindo esse parâmetro que eu acabei de deixar aqui claro para vocês. Então, com base nesses comentários e naquilo que vocês responderam na prova, é que vocês devem elaborar, se for o caso, o recurso, se for do interesse de cada um de vocês. A primeira questão da prova dispõe o seguinte, diz sobre o seguinte: em 11 de dezembro de 2010, José tomou posse no cargo de delegado de polícia civil do concurso ocorrido no ano de 2007, em virtude de liminar deferida em ação cautelar, mesmo tendo sido reprovado na etapa de exame psicotécnico e não tendo prosseguido para as demais etapas do concurso, como exame médico e capacidade física. Em razão da liminar deferida, José exerceu o cargo de delegado de polícia por 6 anos, tendo inclusive exercido a função de delegado titular em 2 delegacias distritais, quando foi surpreendido pela cassação da referida decisão, com a consequente exoneração do cargo público. Inconformado, José recorreu da decisão. Considerando a hipótese em tela e fundamentando-se na na doutrina, na jurisprudência dominante, responde se assiste razão ao recorrente. Então, o José, obviamente, recorreu adotando a teoria do fato consumado. Então, na medida que ele já estava no cargo, ele já estava exercendo as funções do cargo com êxito, então ele gostaria de ter o reconhecimento de que ele tinha ali a capacidade de exercer o cargo de delegado de polícia e que ele já tinha ali bastante tempo no exercício do cargo, inclusive ali mais de 5 anos até, né? Mas no caso específico de exercício de cargo público e de funções relativas a cargo público decorrentes de decisões precárias, né, que são aquelas decisões de tutela antecipada ou liminares, que ainda dependem de uma decisão final, definitiva, para manter essas decisões, tornar essas decisões cautelares definitivas ou não, não se adota, não se admite a teoria do fato consumado. Então, a pessoa, quando ingressa com a ação, o candidato foi reprovado numa etapa do concurso, ingressa com a ação, consegue uma liminar ou consegue uma tutela antecipada para que ele continue nas etapas próximas do concurso e até seja nomeado, empossado, entre em exercício, legal, mas ele sabe, ou pelo menos tem que saber, que aquela decisão ali é uma decisão provisória, é uma decisão que vai valer até o momento que vem a sentença. Se a sentença for favorável a ele, muito bem, aquela decisão se torna definitiva. Se não for favorável a ele, aquela decisão ali é cassada, então ela perde os efeitos, porque a sentença de mérito foi contrária àquela decisão final e não há que se alegar, aí não se admite a alegação da teoria do fato consumado. Ok? Então, é uma nomeação, é uma posse, um exercício que vão precários, essa investidura vai depender da sentença de mérito que virá ainda. Então, há essa resposta, isso inclusive é sedimentado pela nossa jurisprudência há bastante tempo. Ok, gente? Segunda questão. Em janeiro de 2022, Maria estacionou seu veículo em local proibido no centro do Rio de Janeiro para ir a uma conferência. Ao retornar ao veículo, verificou que fora autuada pela Guarda Municipal do Rio de Janeiro. Considerando a situação hipotética apresentada, a doutrina e a jurisprudência acerca do poder de polícia exercido por entidades não policiais, responda de forma fundamentada as perguntas a seguir. 1.
A atuação da Guarda Municipal do Rio de Janeiro está de acordo com o ordenamento jurídico e o previsto no artigo 144, parágrafo 8º da Constituição de 88? Existe a possibilidade de fiscalização e sanção decorrentes de atividade de policiamento de trânsito praticado por pessoa jurídica de direito privado? A gente tem aqui, e eu vou, inclusive, falar para vocês aqui do que foi apresentado no padrão de resposta pela banca examinadora. A gente tem aqui o poder de polícia administrativa, tá? Então, a gente sabe que a administração pública ela pode exercer o poder de polícia judiciária e o poder de polícia administrativa. O poder de polícia administrativa é um poder de polícia que pode ser exercido por diversos órgãos ou entidades na administração. Não é um poder de polícia de natureza especializada como é o poder de polícia judiciária, que aí a gente tem corporações policiais especializados no exercício do poder de polícia, né? Que são aquelas que estão lá no artigo 144 da Constituição. A Guarda Municipal do Rio de Janeiro, ela exerce essa atividade no trânsito como um exercício do poder de polícia administrativa. É possível o exercício do poder de polícia administrativa, inclusive sancionatório pela Guarda Municipal? É possível. E é possível por quê? Porque já é tranquilo e pacífico na nossa doutrina, na nossa jurisprudência, que pessoa jurídica de direito privado que integra a administração indireta pode exercer o poder de polícia sancionatório. Por quê? Porque essas pessoas jurídicas recebem essa atribuição por força de lei, da lei que autorizou a criação delas e que atribuiu a elas essas funções, essa legitimidade, essa competência, ok? Então, a gente tem aí isso, inclusive, decidido no tema 532 de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal. Ok, gente? Então, esse é um tema também pacificado. Terceira questão envolve responsabilidade de servidores públicos. Considerando a responsabilidade dos servidores públicos, analise em texto dissertativo devidamente fundamentado os efeitos e a repercussão da decisão penal pela prática de crimes funcionais ou não na esfera administrativa. E aí, como padrão de resposta, a banca disse o seguinte: olha, discorrer sobre a responsabilidade dos servidores públicos, explicar as hipóteses de condenação e absolvição e mencionar normas e jurisprudências. Gente, a responsabilidade dos servidores públicos é uma responsabilidade sempre subjetiva. Quando a gente tem uma responsabilidade de um servidor público, a gente precisa ver como o examinador te fala que é para você discorrer sobre a responsabilidade do servidor considerando crimes funcionais ou não. Você tem que saber aí que ele está te dizendo que houve uma infração que envolveu não apenas a esfera administrativa, mas envolveu também a esfera penal. Porque a gente sabe que o servidor pode cometer infrações que abranjam, que sejam punidas nas 3 esferas de responsabilidade: a esfera penal, a esfera civil e a esfera administrativa. Quando a gente tem uma infração que tenha envolvido a esfera penal, a gente precisa tomar o cuidado de saber se a decisão penal, a sentença criminal transitada em julgado vai ou não gerar repercussão sobre a esfera administrativa, ou seja, em que hipóteses a sentença criminal transitada em julgado vai obrigar a administração pública a decidir de determinada maneira. E para isso, a gente precisa diferenciar os chamados crimes funcionais dos crimes não funcionais. O que são crimes funcionais? São aqueles ilícitos que constituem necessariamente infração penal e ilícito administrativo.
Por exemplo, peculato. O fato que é típico crime de peculato é necessariamente infração penal e infração administrativa, apropriar-se de bens da administração. O que é um crime não funcional? O fato é tão somente ilícito penal, por exemplo, homicídio. A gente vai ter uma diferença de repercussão na esfera administrativa, considerando a sentença penal transitada e julgado, dependendo da hipótese, se o crime é funcional ou se o crime é não funcional. Então, vamos lá. Crime funcional. Quando a gente tem em crimes funcionais uma sentença penal condenatória, a administração necessariamente tem que punir o servidor. Necessariamente. Ah, André, mas já teve um processo administrativo disciplinar, que a administração entendeu que não havia responsabilidade do servidor, já arquivou o processo. Desarquiva o processo, anula aquela decisão e pune. Por quê? Porque a última palavra, num sistema jurisdicional uno como é no Brasil, quem dá é o Poder Judiciário. Então, se é um crime funcional, se aquele ilícito constitui infração penal e administrativa necessariamente, e o Poder Judiciário entende que aquele servidor é responsável por aquele ilícito, a administração não pode deixar de punir. Ok, mas vai punir como? Aí depende. Se aquela sentença penal, ela envolve a aplicação de um efeito que está lá no artigo 92 do Código Penal, que é a perda do cargo, a administração necessariamente vai demitir o servidor. Por quê? Porque ela está cumprindo a sentença. Porque o artigo 92 do Código Penal dispõe sobre efeitos da condenação, considerando o tempo de pena privativa de liberdade que seja aplicado na sentença. Então, dependendo do tempo de pena privativa de liberdade, o juiz ou o tribunal pode aplicar como efeito da condenação a perda do cargo. Então, se isso aconteceu, cabe à administração pública tão somente demitir. Porém, o efeito da condenação não se presume. Caso não tenha sido decretada a perda do cargo na sentença, a administração ainda assim tem que punir o servidor, mas ela vai punir o servidor com a sanção que esteja prevista nas leis administrativas para aquela situação específica, que pode ser até a demissão, mas pode não ser. Aí a administração vai verificar onde se enquadra aquela situação de fato e vai verificar qual é a sanção que se aplica diante daquela situação específica, ok? Então, isso é crime funcional, sentença condenatória. Crime funcional, sentença absolutória. Se a sentença é absolutória, transitou em julgado, só em duas hipóteses a gente tem aí a sentença penal absolutória gerando uma determinação de decisão sobre a esfera administrativa, que é a inexistência do fato e negativa de autoria. Então, se a sentença absolveu o servidor, porque ele, considerando que ele não foi o autor do fato, ou se absolveu o servidor porque aquele fato não existiu, ele não pode ser punido na esfera administrativa. Aí, se já foi punido, desarquiva o processo, anula a decisão punitiva e restaura a vida funcional do servidor ao estado anterior. Segunda hipótese, crimes não funcionais. Então, o servidor o fato é apenas ilícito penal, ele não é ilícito administrativo. Então, vamos supor, homicídio. Como é que vai funcionar aí? Sentença penal condenatória, ela produz um efeito vinculante sobre a administração? Depende. Só vai produzir esse efeito vinculante se a sentença condenatória aplicar o efeito da condenação do artigo 92. Então, se o servidor perder o cargo, conforme o artigo 92 do Código Penal, aí sim, porque a administração precisará cumprir a sentença demitindo o servidor. Mas se não tem esse efeito da condenação, não tem vinculação, segue a vida. Segunda hipótese,
Se a sentença é absolutória, tem alguma vinculação da esfera administrativa? Não. Crime não funcional, sentença absolutória, não produz repercussão na esfera funcional alguma. Agora, o que a gente tem que prestar atenção e tomar cuidado quando se tratar de um crime não funcional? Pode acontecer a chamada falta residual ou resíduo administrativo. Quando a gente fala de um crime não funcional, a gente está falando de um fato dissociado do contexto. Mas o que pode acontecer? Pode acontecer de, no contexto, haver fatos que isoladamente constituam um ilícito administrativo. Então, por exemplo, policial não pode estar de maneira omissa em locais onde haja a prática conhecida de crimes. Então, vamos imaginar o seguinte: um policial estava num dia de folga, numa comunidade onde ele cresceu, tinha muitos amigos, era um local de tráfico, mas o pessoal ali, como tinha muito respeito por ele, quando ele ia lá, o pessoal segurava ali o movimento e tal, respeitava e tudo, enfim. Mas num determinado dia, ele estava lá e foi envolvido numa briga e acabou matando alguém. Por esse matar alguém, ele foi condenado, mas não teve o efeito da condenação de perda do cargo. Ou, por esse matar alguém, ele foi absolvido. Então, em ambas as hipóteses, não há repercussão sobre a esfera administrativa. Porém, ele estava de maneira omissa em local onde havia prática conhecida de crime. Então, só esse fato constitui infração administrativa. Então, independentemente do homicídio, independentemente desse fato que é crime não funcional e que a sentença penal condenatória, no caso de não ter o efeito, ou absolutória, não gerar qualquer vinculação sobre a esfera administrativa, existe uma circunstância que está ali gravitando no contexto desse crime não funcional que isoladamente, por si só, constitui infração administrativa. Então, ele pode responder por esse fato que isoladamente constitui infração administrativa. Nota o seguinte: ainda que não tivesse havido homicídio, não tivesse havido ilícito penal nenhum, o simples fato dele estar ali já é um ilícito administrativo e por ele já poderia responder, ok? Então, isso essa é a falta residual, esse é o resíduo administrativo, é o que vocês têm que tomar cuidado a respeito dessa questão da responsabilidade do servidor, ok? Então, vocês precisam ter isso em mente. Isso é fato, é tranquilo, jurisprudência em relação à questão da absolvição apenas quando se tratar de inexistência do fato ou negativa de autoria. A gente, quando tiver, por exemplo, uma responsabilidade de um servidor em ação regressiva, com base no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, que é a responsabilidade objetiva da administração, por ato do servidor perante terceiro, lembra que a jurisprudência entende que isso inclusive já é o tema 940 do STF, em repercussão geral, julgado, que não se admite que a ação seja ajuizada diretamente em face do servidor, mas tem que ser em face da administração, e só a administração pode regressar em face do servidor. Então, isso que eu estou falando em relação ao 37.6, seria uma extensão um pouquinho mais de resposta a essa questão. Mas, na verdade, o foco é você realmente estabelecer aí essas diferenças entre o crime funcional, crime não funcional, como é que funciona, como é que se aplica. Basicamente, é isso que vocês teriam que responder na prova, ok? A meu ver, e com base aqui no parâmetro apresentado pela banca. Vamos, então, à quarta e última questão. Diferencie descentralização e desconcentração administrativa, discorrendo sobre as entidades denominadas agências reguladoras e sobre suas funções e características, considerada a teoria da captura. Gente, a gente já falou aqui não, né? Já falou no curso Gliocha, né? A gente falou bastante a respeito de desconcentração, descentralização. A desconcentração é um fenômeno interno, é um fenômeno ligado à criação de órgãos públicos, então é um fenômeno ligado à hierarquia, é algo que acontece no âmbito da administração direta,
no âmbito interno de uma pessoa jurídica. Então, isso é desconcentração. Descentralização é quando uma pessoa jurídica transfere parte de atribuições suas a uma outra pessoa jurídica. Aí a gente tem, ou até uma pessoa natural, porque a permissão de serviço público, por exemplo, ela pode ser delegada a uma pessoa natural. A gente tem aí descentralização, né? Então a descentralização é um fenômeno externo, é uma pessoa delegando atribuições originariamente suas a outras pessoas. Então isso é descentralização. Ok? Então, a autarquia, como é pessoa jurídica da administração indireta, ela é fruto de descentralização e não desconcentração. Desconcentração é fenômeno relacionado à criação de órgãos públicos. Lembra? É fenômeno interno, que acontece dentro de uma pessoa jurídica e não fora. Fora é descentralização, ok? Então, aqui, nos parâmetros de respostas, o que a banca colocou? Então, eles dizem assim, diferenciar descentralização e desconcentração administrativa, pontuando onde se enquadram as agências reguladoras. Então, conseguiu a pontuação cheia quem diferenciou desconcentração e descentralização, enquadrando as agências reguladoras como resultantes da descentralização. Beleza. Depois, conceituar agências reguladoras abordando funções e características. Então, pontuação cheia, conceituou a agência reguladora, abordou suas funções e características. Então, a agência reguladora, ela surgiu de um fenômeno chamado deslegalização. Então, o poder legislativo cria pessoas jurídicas e delega a essas pessoas jurídicas uma determinada função normativa que seria originariamente dele, que é a função de normatizar técnicas de execução de atividades, é a chamada normatização técnica, edição de normas técnicas. Por isso, deslegalização. Por quê? Aquelas normas que seriam definidas pelo Poder Legislativo, portanto, por lei, passarão a ser definidas por normas regulatórias da agência. Então, houve uma deslegalização. Não será mais por lei, e sim por normas regulatórias da agência. As agências reguladoras, elas fazem parte da administração indireta, administração pública indireta, então existe uma vinculação delas à administração direta, porém elas exercem fiscalização além de regulação. Então, essa é uma característica muito importante da agência reguladora, porque a agência reguladora, ela não exerce apenas uma função fiscalizatória, porque função fiscalizatória, qualquer pessoa jurídica, independentemente de ter função regulatória, pode exercer, desde que a lei confira a ela essa função. Agora, função regulatória, que é a função normativa, é o que efetivamente caracteriza uma agência reguladora, é o que efetivamente atribui a ela essa condição de agência reguladora, é o que diferencia. Por isso, é uma autarquia, é uma autarquia de natureza especial, porque ela tem características diferenciadas das demais autarquias, né? Então, ela tem essa natureza especial, ela é criada diretamente por lei, porque ela é uma autarquia, ela tem um assento constitucional, uma base constitucional, porque a Constituição prevê a criação de órgãos regulatórios para telecomunicações e petróleo, e a nossa jurisprudência entende, o STF entende que essa previsão de criação de órgãos regulatórios para telecomunicações e para petróleo abriu a possibilidade da própria regulação, então abriu a possibilidade da criação, da regulação das demais agências reguladoras que a gente tem. Então são aqui características importantes que a gente tem das agências reguladoras. E depois, a terceira pergunta é contextualizar a teoria da captura. E aí, ponto cheio, contextualizou que o poder público instituidor não deve interferir na agência reguladora, apontando que a teoria da captura
visa coibir interferências tanto do governo instituidor quanto do ente regulado no âmbito da agência reguladora. Então, a teoria da captura, ela tem por objetivo evitar que a agência ela seja capturada, ou seja, ela seja manipulada, seja pelo próprio poder público ou grupos econômicos de poder para beneficiar determinadas pessoas jurídicas reguladas, para puxar ali a brasa para a sardinha de alguém, ou usando aqui um neologismo, de alguém, né? Então, para que a pessoa jurídica ela tenha uma vida autônoma o máximo possível. O objetivo da agência reguladora é a autonomia, porque lembra que ela exerce fiscalização e normatização. Então, a agência reguladora não pode ser capturada por nenhum tipo de interesse econômico ou político, para que não haja na agência decisões que vão beneficiar determinados grupos ou determinadas empresas ou determinados interesses políticos ou econômicos. Então, ela tem que ser preservada para evitar que ela seja manipulada e levada a proteger e a atuar no sentido de beneficiar determinados grupos de poder, ok? Pessoal, então essas são as considerações em linhas gerais. Que Deus abençoe vocês e que tudo dê certo aí na caminhada de vocês pelos concursos públicos, viu? Beijão!